Bom, pessoal, a aula hoje vai começar diferente. Eu estou aqui entre o curso de veterinária e o curso de agronomia, tá? Vocês já devem conhecer esse lugar aqui bastante, né? Tem uma pracinha ali, tem um barzinho lá na frente. E aqui entre os dois cursos fica a cabine de medição, onde está o medidor da concessionária. Então é dentro dessa casinha aqui, ó, que encontra o medidor, os TC e os TP, tá? Então a gente vai entrar lá dentro para poder identificar um pouquinho ali alguns componentes, para poder juntar tudo que a gente falou até agora, né, em sala de aula. Então eu vou chegar lá dentro e aí vou tentar pegar da melhor forma que vocês possam estar visualizando, tá? Tem toda uma proteção aqui, uma indicação importante aqui, né, porque a alimentação aqui é em 13.8 e ela tá chegando ali, ó, aquele ramal de entrada lá, ó, tá? Então chega aí pra gente as três fases, né? Fase A, B e C. Então eu vou abrir aqui a porta. Tem vários avisos aqui de segurança, né? E eu tenho aqui agora, para vocês terem uma visão rápida aí, um disjuntor, né? Depois eu coloco os dados de placa dele aí, mas isso aí é coisa de outra disciplina, não vou entrar em detalhes não, tá? Mas se eu quiser interromper a carga da universidade, eu tenho que ser por aqui. Não posso abrir chave e faca aí de jeito nenhum, né? Então precisou desligar a universidade inteira, só apertar o botãozinho ali e a gente desliga. Aqui dentro está nosso relógio, tá? O medidor de energia. Ele tem ali um rádio, tem a antena aqui, ó, para vocês verem aí a antena que transmite a nossa memória de massa lá para a concessionária através do rádio, tá? Não, ninguém vem aqui fazer a leitura não, tá? E aqui dentro, vamos ver se a gente consegue visualizar. Aqui dentro eu tenho, aqui em cima, os TC. Então a energia chega ali, ó, chega pela janela, ver se eu consigo pegar aqui. Não deu muito, mas atravessa a janela, né, com uma bucha de passagem, para não dar curto-circuito, né? Passa pelo conjunto de chave e facas ali, passa pelo meu TC, um para cada fase, e aí ele volta não, né? Aí ele continua, passa por outra bucha de passagem, aí ele vem do lado de cá, entra no disjuntor, vamos ver aqui, entra no disjuntor, sai lá embaixo do disjuntor, tá vendo que os condutores aqui são barras, né? Não é fio, não é cabo, é barra. E aí dali ele sobe e ele sai lá fora no poste, onde vocês acabaram de ver lá que ele vai para a universidade, né? Distribui para a universidade de uma forma geral, tá? Aí ele chega em 13.8 em todos os blocos e cada bloco tem aí o seu transformador que faz a distribuição em baixa tensão, tá? Se vocês verificarem aqui o relógio, vocês vão ver que ele é daquele modelo que tem que disponibilizar lá a fase, os bornes de tensão, os bornes de corrente. Então tá lá, você pode ver que eles são separados, né? No próprio medidor tem um desenho. Tem um cabo de comunicação ótica aqui, ó, vermelho, que tá ligado no sistema de rádio, ok? Então o sistema de rádio tá aí, ó. E isso aqui manda essa fatura lá para Energisa, e a Energisa gera pra gente aí a memória de massa, aquela fatura que vocês já viram em PDF aí. Lá no display não dá pra ver, mas tem algumas informações que é aquele em relação àqueles códigos que eu falei pra vocês, né? Cada código indica uma medição, uma informação. Esse é medidor da marca Elo. Lembra que eu mostrei pra vocês algum manual lá, né? Da Landis+Gyr, Saga 1000, e aí tinha o do Elo, né? Esse aqui é da marca Elo. Vou tentar mostrar por cima ali, para vocês verem que aqui embaixo dos TC, deixa eu tentar virar aqui, embaixo do TC tem os TP, olha lá, ó, tem os 3 TP, uma fase chegando em cada TP, e aí ali por baixo sai a fiação pelo eletroduto, tá? Ela atravessa pro lado de cá, ó, o valor de 115 volts, lembra, cada TP, 5 ampere cada TC, e entra aqui, ó. Tá, mas aí qual que é o valor de corrente, né, que está sendo lido pelo sistema? Se eu olhar aqui no disjuntor aqui, ele mostra as correntes, ó. Fase C, 48, 49 ampere. Neutro não tem corrente, ele não está medindo neutro, porque aqui está chegando em delta, né? Fase A, 49. Fase B, 46.
e fase C 47,8, certo? Então esse disjuntor também mostra aí a questão da corrente. Aqui tem o dado de placa, vamos pegar aqui as informações, caso vocês queiram ver, dê um pause aí. Corrente nominal de 1.250 amperes. Certo? Então isso aqui faz a conexão com a nossa disciplina, fazendo aí agora a junção de tudo que a gente viu, né? TC, TP e o medidor. Então aqui é um caso real, aonde eu chego... Opa, aqui ficou mais fácil de ver, ó, a entrada, ó. Olha lá a entrada. Chega em 13,8, passa pelo meu TC, pelo meu TP, entra no meu medidor, então meu medidor já mede ele aqui já na entrada, e daqui a gente distribui para a universidade inteira, e é a própria universidade que organiza essa parte. Bom, o que a gente pode fazer agora com isso aqui? É a gente brincar com a memória de massa, né? É pegar a memória de massa desse medidor, que a Energisa fornece pra gente, e a gente agora brincar de tentar achar aí os dados reais da fatura, tá? Só que assim, a gente tem um problema que a gente não sabe exatamente que horas que foi feita a medição no mês anterior e no mês atual, tá? Porque se a gente pegar lá na memória de massa o dia cheio, pode dar uma diferença em relação ao que está na fatura, porque na fatura tem exatamente o momento que a Energisa fez a leitura, né? E lá na fatura não mostra esse horário, só mostra em relação ao dia mesmo. Eu vou tentar aqui ver se eu consigo ajustar a outra câmera para mostrar aqui por cima, arriscando um pouquinho aqui, mas ver o TC e o TP ali por cima sem essa grade aqui na frente. Aqui, ó, se vocês olharem, tem um lacre, tá? Da Energisa, para impedir que qualquer pessoa acesse os TC e o TP, porque é por ali que consegue burlar o medidor de energia, né? Se eu curto-circuitar os TC ali, o secundário dele, na parte de baixo ali, ó, dá para ver que tem a parte de baixo, os fios saindo, ele para de medir corrente, né? Então se para de medir corrente, o medidor não registra, tá? E ali está o TP aqui embaixo. Bom, vamos lá, vou tentar ajustar aqui, vocês ver se deu certo aí, vamos ver se vai dar certo. Bom, pessoal, vou tentar aqui pegar a imagem por cima. Então, vamos ver se a gente consegue filmar. Então, tá aí, ó. Os TCs do B. Espero que tenha dado para ver, tá? Porque aqui essa grade atrapalha um pouquinho, né? Vamos ver aqui no disjuntor. Então tá aí. Agora vamos ver como é que a gente trabalha com essa memória de massa desse medidor aqui, ó. Bom, pessoal, dando continuidade, vocês viram aí na gravação, né, a cabine de medição, medidor, TC, TP. E aí o que acontece? A memória de massa ali é sendo gerada, né, pelo medidor, e a concessionária recebe isso via um sinal de rádio, que vocês viram lá andando também. Não há a leitura do medidor lá por um leiturista, né? Como acontece na sua casa, tá? No residencial. Aquela porta fica trancada com 2 cadeados, então a Semat não tem necessidade, Semat não, né? A Energisa não tem necessidade de ficar indo lá fazer a leitura todo mês. Ela recebe isso via sinal de rádio. Bom, o que eu queria trabalhar com vocês agora é um pouquinho a memória de massa. A gente vê aqui uma fatura, analisar a memória de massa fornecida pela Energisa, e a gente vê se está tudo ok, se está tudo certo, como que a gente chega nos valores. O que vocês acham? Será que bate todos os dados, né? Será que tem coisa para ser questionado aqui? Então, isso que eu quero mostrar para vocês. Aqui tem a fatura, então a gente já vem trabalhando com ela já em algumas aulas, né? Eu tenho aqui o consumo de potência, o consumo de energia ativa, né? Na ponta e fora de ponta.
adicional de bandeira, não vou entrar em detalhe que já foi visto em aula, a energia reativa excedente, ponta e fora de ponta, demanda de potência medida na ponta e a demanda de potência não consumida, porque aí tira o ICMS, né? Somente o ICMS, tá? PIS e COFINS continuam aí. E aí tem contribuição para iluminação públicas e outros descontos aí que depende da situação da universidade, de algum acordo, alguma cobrança a mais que houve. Não vou entrar também nesses detalhes porque cada um tem a sua particularidade e depende muito da situação do consumidor. Agora isso aqui é o padrão, né? Vamos verificar então se a gente consegue achar esses dados na memória de massa. Antes disso, é importante falar o seguinte. Eu não sei se eu mostrei para vocês em outra aula, mas a gente viu que a constante desse medidor, ele é 4.200. Agora, por que é 4.200? Isso eu quero saber se vocês sabem. Da onde que vem esse 4.200? Ele é a constante do TC e do TP. A gente já fez isso no laboratório, lembra? Para poder pegar o valor real, eu tenho que pegar a constante do TC e do TP e multiplicar pelo valor medido. Por quê? Porque o nosso TP... ele abaixa uma tensão para 115 e o TC para 5 A. Então as medições que vão ser dadas vão ser nessa faixa, né? Nessa magnitude. E eu preciso multiplicar por essa constante para ter o valor real. Então se eu pegar aqui ó, o registro de contas da SEMAT, né? Da época da SEMAT ainda, eu peguei ele porque ele tem esses dados. E aí se eu vier aqui embaixo, ó, ele mostra que a minha constante é 4.200 e ele fala aqui ó, que o meu TP, a relação do TP é 8.050 para 115 e a relação do TC é 300 para 5, tá? Por isso que tem aquela constante de 4.200. Então, se eu dividir aqui 8.050 por 115, vamos fazer aqui para vocês entenderem. 8.050 dividido por 115 dá 70. 300 dividido por 5 dá 60, 60 vezes 70 dá 4.200, tá? Então foi por aí que saiu 4.200. Mas se você olhar aqui essa registro de fatura da época da SEMAT, o medidor que estava lá era um Saga 1000 da Landesgear e hoje a gente já viu lá que está um Elo, né? Então mudou aí o medidor desse tempo para cá, tá? Eu vou estar mostrando a memória de massa e ao mesmo tempo voltando aqui na fatura para a gente ficar comparando esses dados. Então, vamos abrir aqui a nossa memória de massa. Aí o que acontece? Eu tenho a memória de massa do dia 1º de janeiro de 2019 a 31 de 12 de dezembro de 2019. Iniciando aqui então a meia-noite 15, né, que é os primeiros 15 minutos depois da meia-noite, começou o dia, até as 12 horas, né, até as 0 horas do dia 31 de 12 de 2019, certo? E aí o que acontece? Ele me dá aqui, ó, a data, a hora, o dia da semana, o posto horário, se é ponta ou fora de ponta, o consumo, a demanda, né, em quilowatts é a demanda, ele não me dá o consumo, tá, aqui. Ele me dá aqui também a demanda de reativo indutivo, o capacitivo, lembra que o indutivo cobrado em certo horário do dia, né, e o capacitivo é só aquelas 6 horas da madrugada. A corrente na fase A, fase B, fase C. E as tensões, fase A, fase B, fase C. Vocês verifiquem aí, ó, que esses dados é em função do nosso TC e do TP. Então, o TC lá passa para 115 volts. A tensão que entra é 13.800, fase. Fase neutra é raiz de 3 disso. Então, vamos pegar aqui 13.800 dividido aí por raiz de 3. Dá uma tensão de 7.967. Vocês viram que o TP ele é de 8.050 para 115, tá? Foi padronizado assim. Então a tensão ali, a fase neutro, mas a gente sabe que lá não tem o neutro, né? Mas então, quando eu pego fase, vai dar 13.800. E aí ele baixa essa tensão da fase neutra aqui para 115. A gente já viu isso em aula também passada, de como que é feita a ligação do TP, né, e do TC. Mostrei isso na aula quando eu mostro lá os tipos de medidores. Entra uma fase em cada uma do medidor e no final conecta todo mundo no mesmo ponto, né, que seria um ponto comum. Então é a mesma coisa que eu pegar a fase neutra. E o TC, ele entra e sai no relógio, né? Ele sai do TC, entra no relógio, sai do relógio e volta para o TC. A gente já viu essa ligação também.
E aqui ele traz a minha energia reativa, que foi daquela nossa equação lá da medição de hora em hora, lembra que depende do fator de potência. E aqui a minha demanda de reativo também, que depende aí da nossa demanda medida e da demanda solicitada aqui do sistema. Eu vou falar cada uma delas, tá? Para ficar tranquilo aqui. Então, isso aqui é memória de massa. E por que eu estou trazendo essa aula para vocês? Porque semestre passado, os alunos tiveram muita dificuldade em aplicar isso na prática. Como que eu vi isso? Foi durante a aula? Não. Foi pós-aula. Quando os alunos começaram a pegar faturas de empresas conhecidas, né, alguns alunos, e não sabia analisar a memória de massa, não sabia trabalhar com memória de massa. Eu senti que ficaram com dificuldade. Mesmo falando que entenderam tudo em sala de aula, mas na hora que foram para a prática não conseguiram. Então eu vou mostrar para vocês aqui hoje o que eu fiz. E aí, como avaliação dessa aula, eu vou colocar uma memória de massa dessa memória, mais um período aí de 30 dias, 29, mais ou menos, aí vou escolher uma faixa de valores. E aí eu vou solicitar que vocês achem esses valores aí, tá? Para ver se vocês entenderam mesmo o conteúdo. Então o que eu fiz aqui, ó? Com base nessa fatura aqui, ó, que a medição foi realizada no dia... Essa foi que a gente acabou de verificar, tá? Do dia 9/9 a 9/10, então foi 30 dias. O que tem aqui na memória de massa? Vamos lá, eu peguei aqui, ó, setembro a outubro, ó, 9/9 às meia-noite e 15, né? Que iniciou aí o dia, do dia 9. E eu medi até o dia... Opa! Até, cadê o dia... 9/10 às 23h45. Poderia ter pegado até meia-noite, né? Mas tudo bem. O que acontece aqui agora? Eu não sei qual foi a hora exata que a Energisa fez a medição, tá? Tanto do mês anterior como do mês atual. Porque se você pode olhar aqui que ela sempre compara o mês atual com o mês anterior. A diferença disso dá o consumo, né? Ponta, fora de ponta. Mesma coisa acontece com o reativo. Demanda não tem mês anterior, porque demanda é o atual. Qual foi o maior valor medido no mês atual. Já consumo, tanto de energia ativa como de energia reativa, ele faz a diferença da memória do mês passado para esse, tá? Então ele é acumulativo. Bom, vamos lá na nossa memória de massa então. O que aconteceu aqui? O que eu fiz aqui de diferente dessa memória de massa? Eu tenho aqui então em preto os dados que eu já tinha, certo? Foi me dada aqui a minha demanda, só que não é a demanda real. Por quê? Faltou multiplicar pela constante 4.200. Então se eu pegar esse valor e multiplicar por 4.200, eu tenho a demanda real aqui em quilowatts, tá? Então foi feito isso. E o consumo, quilowatt-hora? Basta pegar a demanda e multiplicar por 1/4 de hora. Quanto que está aqui? Ó, de 15 em 15 minutos. Então eu pego a demanda e multiplico por 0,25. Eu vou achar o consumo nesses 15 minutos. Para mim achar o consumo total do mês, basta eu somar essa coluna, né? Fazer uma soma da coluna. Então, vamos lá. O medidor me dá esse dado em função da minha constante. A constante é 4.200. Se eu pegar a potência, então, que foi dada aqui, e multiplicar por 4.200, eu tenho o valor real de demanda em quilowatts. Se eu pegar a demanda e multiplicar pelo número de horas da medição, dependendo aqui, ó, da medição aqui, de quanto em quanto tempo está integralizando os dados, aqui é 15 minutos, então eu pego e multiplico por 0,25 horas, opa, é aqui, e eu tenho o nosso consumo nesse período de 15 minutos. A mesma coisa eu fiz com a demanda de reativo indutivo e com a demanda de reativo capacitivo, tá aqui, ó, tá? Bom, com a demanda de reativo, eu calculei também o consumo do reativo indutivo e do reativo capacitivo. Com esses dados de consumo, eu consegui calcular o fator de potência a cada 15 minutos. Vocês já viram a equação lá na aula. Recordem lá as equações, tá? Não vou focar na equação aqui não, para poder não gastar muito tempo na aula. E aí, o fator de potência, a gente viu que ele é medido de hora em hora, certo? Então, o que eu faço? A cada hora, eu selecionei aqui, ó, da meia-noite e 15 a 1 hora, depois da 1h15 até as 2 horas. Então, se eu vier aqui às 2 horas, vou ter outro fator de potência logo em seguida, tá aí, ó. Tá? Então, a medição a cada 1 hora me deu aí um fator de potência
médio, né, desse período. E aí a minha energia reativa, ela é em função de quem? Desse fator de potência de 1 hora e do fator de potência de referência, que é quanto? 0,92. Se ele for abaixo de 0,92, vai ser cobrado energia reativa. Se não, não cobra, né? Então aqui na equação que eu coloquei aqui, ele faz essa continha que está lá no nosso PowerPoint, aqui ó. Quando for acima de 0,92, não tem cobrança de energia reativa, ó. 0,96, 0,96, tá vendo? Em alguns horários do dia, ó, 0,91 já cobrou. 0,90 cobrou, tá vendo? Então eu fiz aí aquela equação que está lá na aula. Deixa eu resgatar ela para vocês verem, porque só falar aqui sem mostrar vai ficar difícil. Essa equação aqui, ó, é a energia ativa, né, medida no período de 1 hora, vezes o fator de potência de referência sobre o fator de potência medido de hora em hora, que é o que eu fiz lá, separei de hora em hora, menos 1, tá? Isso aqui vai dar o nosso reativo para aquele período de 1 hora. E aí no final eu vou somar tudo isso e multiplicar aqui pelo valor da tarifa, tá? Então foi isso que foi aplicado lá. E aí para calcular isso, eu dependo de quem então? Do montante de energia elétrica ativa medido. Então eu preciso fazer aí o montante de cada hora também, tá? Olha aqui que na equação ele tem aqui, ó, que o Tzinho indicando que esse montante é no período de 1 hora, correspondente ao fator de potência também de 1 hora. Então foi feito desta forma aí. Então o que mais que eu fiz aqui? Então vamos lá. O capacitivo ele deu praticamente zerado, não, no momento nenhum ficou capacitivo, tá? O fator de potência na fatura inteira, já observei isso. As correntes aqui eu não mexi, porque eu não precisava mexer, nem tensão. E aqui eu tenho a minha energia reativa, tá? Lembra que de madrugada, se ficou maior que capacitivo, cobra, indutivo não cobra. Então quer dizer que eu tenho aqui o reativo indutivo? Tenho. Mas não foi cobrado? Não. Por que não foi cobrado? Porque é madrugada, tá? Madrugada não cobra. Então vou pegar aqui durante o dia, ó, 7 horas da manhã. Fator de potência aqui tá 0,96. Vamos baixar mais então, pegar um fator de potência aí ruim. Aqui, ó, 0,87. Ó, às 21 horas, 20 horas. Cobrou reativo? Provavelmente. Aí, ó, tá aqui, ó, energia reativa, tá? Vamos ver se é essa coluna mesmo? Não, nessa coluna não. Aqui, professor, ó, aqui energia reativa. Mas lembra que é o valor acumulado a cada hora. Então, a cada hora ele me solta um valor acumulado de energia reativa, ó. Tá aqui, ó, tá vendo? A cada 4 colunas, 4 linhas, eu tenho um valor aí de energia reativa. Chegou de madrugada, não cobra de novo, porque não está capacitivo. Ó, o fator de potência capacitivo está unitário aqui na segunda a nossa memória de massa. Ok? Aí, se você achar o valor real, você multiplica pela constante do medidor. Pega esse valor, multiplica por 4.200, você vai ter o valor real. A mesma coisa aqui acontece com a demanda, tá? E aí ele dá as medições. Bom, tendo tudo isso, como que eu faço agora a minha análise com a minha fatura? Então vamos lá. Vou descer lá no rodapé e eu quero mostrar algumas coisas para vocês. Vamos lá. Primeira coisa que eu fiz aqui, ó, vamos devagar aqui para vocês não ficarem olhando tudo aqui. O que eu mandei fazer? Eu mandei aqui nessa célula buscar qual foi o maior valor medido nessa coluna, tá? Que essa aqui é a minha demanda. Eu até pus aqui embaixo, ó, aquela legenda que tá lá em cima. Eu joguei aqui para baixo de novo, para a gente não se perder, tá? Qual foi o maior valor medido de demanda? Foi então aqui 1,1. Se eu multiplicar esse 1,1 então por 4.200, eu vou ter aí 4.607. Isso foi o que eu fiz, tá? Se você olhar então a demanda medida na fatura, cadê a demanda medida na fatura? 1,1. Quanto que deu aqui de valor? 4.620. Vamos olhar aqui em cima, né? 4.620. Ué, professor, mas o senhor mexeu na planilha lá e deu 4.607. Bom, vamos fazer uma continha aqui, ó, rápida. Vamos pegar aqui, ó, 1,1 vezes 4.200.
4.620, foi o que a Energisa cobrou. Então tá certo, tá certo. Mas olha aqui a sacanagem. Se eu pegar esse valor aqui, ó, e inserir mais zero depois da vírgula, eu vejo que esse valor, dado pela memória de massa fornecido pela Energisa, ele não é 1,1. Ele é 1,1 quando você arredonda ele, tá? Quando você usa só duas casas depois da vírgula. Então o valor real aqui de demanda, que deveria ter sido cobrado, seria 4.607. Se eu pedir para localizar aqui, coloquei uma equação aqui, estou ocultando a equação porque eu quero que vocês façam, tá? Eu pedi para ele localizar em qual linha dessas 2.977 estava essa maior demanda. Foi na linha 2.166, a data foi no dia 1/10, o horário foi às 13h30, então foi um horário da tarde, maior consumo de energia. O dia da semana foi uma terça-feira, tá? E aí, o que acontece? Olhando a fatura de energia, ele me deu que a demanda medida, né, aqui, a maior valor na ponta, foi de 0,64 e fora de ponta 1,1. Então, vamos ver se eu acho isso lá. Vamos lá embaixo. Vamos ver a demanda. Demanda, tá aqui, ó, quilowatt. 0,64 na ponta, 1,1. Isso bateu. Tá? Só que como aqui a gente está enquadrado na questão da modalidade verde, né? Eu só tenho uma demanda. E essa demanda a gente chama ela de fora de ponto para qualquer horário. Então, bate. O faturado lá foi 4.600, mas por quê? Ele usou o valor arredondado para cima. Ele não usou o valor real medido, que é o que a própria memória de massa que eles nos forneceram. Tá? Essa memória de massa foi fornecida pela Energisa. E aí você fala assim, professor, mas qual que é o problema? É o seguinte, a demanda não é um valor acumulado de um mês para o outro. Ah, se eu pagar mais esse mês, no mês que vem menos. Beleza, isso serve para consumo de energia ativa e de reativa. Agora, para demanda, isso não serve, porque ele pega o maior valor. Mas o que afeta isso na minha fatura? Então vamos lá. Na minha fatura, o que aconteceu? Ele tem um valor diferenciado de tarifa para a demanda consumida e não consumida e também de ultrapassagem, que não foi o caso aqui. O que acontece? Ele cobrou 4.620 com uma tarifa que embute o ICMS. Está aqui o ICMS, de 27%. Só que o valor real seria 4.607 e não 4.620, né? Que a gente viu isso lá agora. Então, esses 13 kW a mais deveria ser calculado sem ICMS, porque eu não consumi. Eu consumi 4.607, arredondando para cima. Vamos vir aqui, ó, 4.607, que se eu colocar mais casa depois da vírgula aqui, ó, eu vejo que é até menor um pouco, ó. Mas vamos arredondar, né? Seria 4.607. Esse valor deveria ser cobrado com ICMS e o restante sem ICMS. Então, se eu pegar aqui, ó, o valor cobrado menos o valor real, dá 13 kW. Se eu pegar o valor cobrado com ICMS, subtrair o valor sem ICMS, para ver quanto que é a diferença que cobrou a mais, eu paguei a mais R$ 91,91. Ah, professor, mas a conta é de R$1 milhão, né? O que é R$ 91? Exatamente, o que é R$ 91 nessa fatura e na próxima? Então, o que acontece? Precisa verificar se isso está sendo descontado nas próximas faturas ou não. Então precisa ser analisado isso, precisa ser questionado isso junto com a Energisa, tá? Eu perguntei para o pessoal que administra a fatura de energia, eles não tinham observado essa situação. Então eu me disponibilizei junto com eles, a gente está analisando isso, eu posso estar trazendo depois para vocês o que foi solucionado em relação a isso, tá? Mas que tem uma diferença aí, tem, ok? Só para vocês verem que não é simplesmente confiar nos dados, né? A gente precisa questionar também. Esse é o papel nosso como engenheiros. Bom, em relação ao consumo de quilowatt-hora, eu tenho que separar o consumo em ponta e fora de ponta. Eu poderia simplesmente vir aqui e fazer um autossoma, ó. Esse é o consumo total. Mas eu tenho que pagar lá em ponta e fora de ponta. Então aqui, ó, deu 105.300 e 1.031.031, né? Vamos arredondar aqui, de quilowatt-hora. Aqui
deu 105, no meu deu 105.300, lá deu 1 milhão, aqui dá 991. Por que está diferente, professor? Porque eu não sei qual foi o exato momento que a Energisa mediu o mês passado e que mediu no mês atual, dessa memória de massa. Eu peguei os dias completo, então realmente o consumo vai dar diferença. Porque se eu soubesse certinho qual foi o horário da medição, qual foi o ponto de start, eu poderia apagar tudo que vem antes, tudo que vem depois. E ficar só com o valor real medido pela Energisa. Então deu um valor bem próximo, então eu posso dizer aí que está dentro do esperado, tá? Em termos de consumo. Então eu mandei ele buscar aqui, ó, eu fiz uma condição e mandei ele buscar, somar só os valores que tinha na ponta e depois eu mandei somar só os valores que tinham fora de ponta. Aí se você usa aí as ferramentas do Excel, que na realidade o Excel é uma maravilha, né? Quem mexe com o Excel aí, quem for mexer com energia, se não souber mexer com o Excel, desiste, tá, pessoal? Concessionária mesmo de energia, basicamente trabalha com Excel. E aí você monta as equações e ele busca o que você precisa, tá? Nesse caso aqui eu só mandei ele somar nessa coluna todos os valores que estavam escrito ponta nessa coluna. E aqui eu mandei somar todos os valores que estavam escrito fora ponta nessa outra coluna. Beleza, dei uma dica aí. Vamos lá, em relação à energia reativa. Vocês viram aí que ele me dá assim, né? Eu calculei o valor real, depois do que eu calculei aqui o consumo de energia, calculei o fator de potência com base na energia ativa e energia reativa, e aí calculei o fator de potência de hora em hora, e aí calculei então a energia reativa em função da hora a hora. Claro que eu tenho que somar as 4 potência ativa de cada intervalo de hora aqui, né? O que eu fiz aqui, pessoal? Para dar uma dica também, eu criei uma macro. Eu gravei a macro para a primeira célula e depois ela executou para todas as linhas. E aí isso foi feito de forma muito rápida, tá? Não fiz manual, não, linha a linha, isso aqui não, dá trabalho. Então você grava uma macro localizando um ponto onde você está. E aí depois, para quem não tem essa facilidade, você vem aqui em desenvolvedor, gravar macro, mas antes disso você grava o seu ponto de referência, onde você iniciou a célula e você tem que parar de executar a macro no próximo ponto, tá? Quando você colocar a célula do próximo ponto, você para. Depois você clica no atalho, ele vai executar tudo que você fez de conta aqui para a primeira célula e vai parar na próxima. E aí você executa, segura apertado o botão do atalho, ele executa isso até o final. Vamos lá, qualquer coisa, se tiver dificuldade aí com macro, procura o João Lucas lá do PET, que ele dá curso de Excel, ele pode ajudar vocês. Bom, aí o que eu fiz? Eu mandei somar toda a energia reativa da ponta e toda a energia reativa fora de ponta. Se a gente olhar a fatura, deixa eu tentar dividir a tela aqui em duas. Vamos lá. Energia reativa, vamos dar um zoom aqui. Puxar para cá um pouco. Energia reativa na ponta, 4.200. E, professor, lá na memória de massa deu 2.830. A Energisa cobrou a mais. E aí, hein? E a energia reativa fora de ponta deu 21.000. Aqui no meu deu quanto? 214. Não sei se tem algum erro aqui, hein? Vamos verificar para cá, pera aí. Eu mandei somar aqui, ó. Deixa eu deletar esse consumo aqui total. Ele afetou a minha conta aqui. Vamos lá, então. Quanto que está aqui agora fora de ponta? 41.000. Quanto foi faturado? 21. Uai, agora a conta deu mais aqui e aqui deu menos. O que está de errado nisso aqui, professor? Vamos lá, vamos devagar. Vamos descer aqui a fatura, que essa parte de baixo aqui ajuda muito. O que ele falou aqui de energia reativa? Ele falou que a energia reativa na ponta, ele mediu no mês atual 36, no mês passado 35. Isso corresponde então à energia reativa de quanto? Cadê? Deixa eu achar aqui. Eu quero achar onde ele já fez a continha. Bom, não fez. Então dá 1, né? 1 vezes a constante. 4.200 dá quanto? 4.200. Aí ele pegou aqui o 235 menos o 230, dá quanto? Dá 5. Né? Do mês atual para o mês anterior. 5 vezes 4.200. 5 vezes 4.200. Quanto que ele faturou? 21.000. Então, se vocês olhar, o valor faturado, ó, valor faturado foi 21.000 e 4.200.
certo? Não bate com o que eu achei aqui na memória de massa. Olha, professor, está muito confuso. Então vamos tentar detalhar. Isso foi o que eu somei aqui nas contas que eu criei, tá? Bom, se eu pegar aqui a coluna de UFER, que é a mesma coisa do ERE aqui que ele coloca, que é energia reativa ou energia reativa excedente, o que eu fiz aqui? Eu mandei ele medir o valor, somar, né, na realidade aqui, o valor de ponta e o valor fora de ponta, tá? Se eu tirar esses zeros aqui, deixa eu esticar aqui para ficar mais fácil. Se eu arredondar aqui, ó, vamos pegar aqui, vamos tirar aqui, ó. Se eu tirar o zero, o que acontece? Eu vou achar os valores que a Energisa encontrou, arredondar, tá vendo? Mas se eu pegar aqui e colocar número fracionado aqui, ó, eu vou achar que o valor real aqui medido é quanto? 0,67. Esse 5, qual é o valor real dele? 5,18. Tá vendo? Então, quando eu mandei medir aqui, somar a minha energia, e depois eu multipliquei esse valor por 4.200, que é a constante do medidor, eu achei esses valores aqui. Então, vamos lá de novo, vou dividir a tela em duas aqui. Achei 2.830, a Energisa me faturou quanto? 4.200. Na ponta. Fora de ponta, eu achei 21.777, a Energisa me faturou quanto? 21.000, para baixo. Certo? Isso separando ponto e fora de ponto aqui, organizando com a coluna que ele me deu aqui de energia reativa. E aí o que acontece? Vocês viram que ele pegou o valor cheio, né? Arredondado, porque aqui ele já me dá valores inteiros. Só que a energia reativa, ela é acumulativa. Vocês viram aqui que ele desconta de um mês para outro. Ele pega o mês atual menos o mês anterior. E aí, isso é compensado de um mês para o outro. Se vocês olharem aqui a fatura, tem mês que cobra, tem mês que não cobra a energia reativa na ponta, porque você viu aí que ela varia de 1. Então, de um mês para o outro, às vezes não dá nenhum de diferença. Vamos supor que nesse mês deu 36, no mês passado deu 35. No próximo mês, às vezes deu 36 de novo, porque a constante ela é muito grande, né? 4.200, ela é muito grande. Então, como esse valor ele é acumulativo, ele vai sendo corrigido aí ao longo dos meses, o que não acontece com a demanda, tá? O que não acontece com a demanda. Então, se eu tirar aí os valores do valor real, tirar a vírgula, eu vou achar então o valor faturado, tá? Então, quando eu falar valor faturado, é o valor aqui arredondado, e quando eu falar valor real da medição da memória de massa, seria o valor total. Simplesmente eu pego esse valor aqui, ó, olha aqui, ó, só vou diminuir a vírgula, tá? Mesmo deixando 1 aqui, ó, e 5 aqui, ó, se eu pegar essa célula, multiplicar por 4.200, dá esse valor. E aí, foi aonde que veio a confusão, né? Uai, se eu multiplico 1 por 4.200, tinha que dar 4.200, porque esse número não é 1, tá? Esse número é menor que 1. E aí, então, a concessionária, ela usa o 1, ela não usa o valor real. Ela usa o valor já visível aqui na tela, né? Como se ele transformasse esse valor, transportar esse valor para outro lugar, transporta o valor visível e não o valor que está embutido dentro, tá? O valor quebrado. Bom, em relação à demanda de reativo, vamos lá para a gente fechar esse conteúdo. Em relação à demanda, a demanda na ponta, que eu mandei ele buscar aqui, qual foi o maior valor de demanda na ponta? Foi 0,51, isso ainda sem multiplicar pela constante, tá? E o maior valor fora de ponta foi 0,43. Eu não sei como, mas a Energisa colocou que a demanda medida lá na ponta foi 0,61, eu achei 0,51. E a demanda fora de ponta, ela falou que foi 1,02. E o maior valor que tem ali fora de ponta é 0,43. Não sei de onde que a Energisa tirou esses valores. De qualquer forma, não foi faturado a demanda reativa. Olha aqui, ó, não foi faturado, tá? Zero. Também não é faturado a demanda na ponta, porque a gente é da bandeira da tarifa verde. Tá? A tarifa verde só tem uma demanda que é fora de ponta. Para qualquer horário vai ficar sempre a demanda fora de ponta. Professor, por que não foi faturado então a demanda reativa, já que ele mediu lá
já que ele mostrou a memória de massa. Lembra da nossa equação da demanda? Lembra dessa equação aqui, ó? Que eu vou fazer o seguinte, para mim faturar a demanda, eu vou pegar aqui o maior valor dentro dessa situação de quem? Eu vou pegar aqui a minha demanda no período horário, né, de 1 hora, vezes demanda ativa, tá? Vezes o fator de potência de referência, dividido pelo fator de potência medido daquele período horário. Então, eu tenho que pegar aí a minha demanda, vou voltar aqui, eu tenho que pegar aqui a minha demanda no período de 1 hora e também eu tenho que levar em consideração o fator de potência no período de 1 hora. E aí eu vou calcular então o meu reativo, minha demanda de reativo. Só que ele já tem uma coluna aqui que ele já traz isso pra gente, já traz aqui pronta, tá? E aí eu vou pegar o maior valor, ponta ou fora de ponta, e subtrair da minha demanda faturada, que é a maior demanda medida no mesmo período de um mês. Se esse valor for maior, for positivo, eu pago. Se for negativo, não vou pagar, porque deu menor. Então, se a gente olhar lá nossas contas, mesmo usando os valores que eu encontrei, ou mesmo usando o da Energisa, vai dar sempre um valor negativo. Porque a nossa demanda medida de reativo, ela é menor que a demanda faturada, que é 1,1. Então, a demanda faturada é 1,1, ela é maior que 0,51, maior que 0,43. E ela também é maior que o que a Energisa falou aqui, ó, 1,02. Por isso que ela não é faturada, tá? Então, é assim que funciona. Acho que deu para vocês dar uma boa olhada, né, de como funciona aí a análise da memória de massa e como que ficaria a situação para vocês calcularem. Agora entender o porquê que a Energisa arredonda os valores, tá? Isso aí já não é problema meu aqui, de por que ela faz isso. Se tem alguma resolução que fala que ela pode fazer isso, eu já não sei te falar, a gente teria que dar uma vasculhada melhor. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou postar aqui como avaliação um período aqui diferente para vocês e eu quero que vocês levantem esses dados que eu levantei. Quando eu pedir, né, porque eu não montei ainda, mas já vou deixar aqui meio que definido com vocês, quando eu pedir valor real, eu quero o valor real da planilha, tá? Que eu acho que é até melhor do que eu pedir valor faturado, que vocês não vão ter a fatura na mão e se tiver também vocês vão usar como cola, né? Não dá. Então a gente pode definir o seguinte, valor real é o valor real da planilha, tá? Tipo aqui, ó, valor real de demanda é essa. Valor real de consumo é esse, até porque eu não sei o período que a Energisa mediu. O valor real de reativo fora de ponta é esse. Qual que a Energisa faturou? O faturado é esse. Então, se eu falar faturado, seria o número inteiro. Se eu falar valor real, é o valor quebrado, tá? Só para a gente fazer aí, combinar aí o nosso gabarito, tá? Da atividade, ok? Qualquer dificuldade que vocês tiverem, me manda mensagem. Eu vou deixar a avaliação aberta para vocês fazerem por uma semana com um número ilimitado de tentativas, porque o meu objetivo não é fazer vocês errarem, eu quero que vocês cheguem no gabarito, tá? Eu quero que vocês consigam chegar no gabarito. Se meu gabarito estiver errado também, vocês questionam. Ó, professor, não está batendo aqui nossos gabaritos não. Como o senhor chegou nisso? E aí quando fechar a avaliação, eu mostro. Se vocês estiverem correto, a gente corrige. Se vocês estiverem errado, fica como vocês enviaram. Ok? Bom, espero que vocês tenham entendido então como trabalhar com memória de massa e que vocês não tenham dificuldade aí futura na hora de interpretar aí as memórias de massa de um medidor ou de outro, tá? Desde que vocês entendam aí todo o processo de cálculo de demanda, cálculo de energia, do reativo e tudo mais, tá? Ponta, fora de ponta. Então é interessante vocês aprenderem a fazer isso aqui. Quando chegar lá fora, fica mais fácil de vocês aplicarem isso. Bom, então aqui a gente encerra nossas aulas de laboratório. Espero que vocês tenham aí gostado das nossas aulas de laboratório. Foi o máximo que eu consegui fazer nessa condição aí que a gente se encontra de pandemia, tá? Trabalho remoto, trabalho de casa, né? Não é fácil, não tá fácil para ninguém. Ok? Então, forte abraço a todos.